Olá, seja bem-vindo! Você está no Mevan Ibira Hangout. Hangout é encontro e nós estamos aqui mais uma edição desse encontro, sentados à mesa para falarmos de um tema muito pontual para o meu e para o seu coração: identidade e comparação. Deixa eu te falar uma coisa: quem não sabe quem é, acaba transformando tudo em comparação. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje aqui na mesa. Então eu já quero te convidar, puxa a cadeira. Eu sou a Cili Souto, tenho um prazer em te receber aqui. Eu tô com um casal, gente, queridíssimo aqui pra nós. E deixa eu te falar uma coisa: se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de sair dessa live sem se inscrever. E aproveita agora também, já dê um like, dê um joinha aí, para que a ferramenta compreenda e assim possa compartilhar essa live, esse tema com mais e mais pessoas, a fim de que outras vidas possam ser impactadas e transformadas, tá joia? E essa realização do Hangout aqui, ela é uma iniciativa, um impulsionamento do nosso Instituto de Ensino Ibira, é isso mesmo, é uma realização da comunicação aqui da casa, mas nós temos aí como um pilar de apontamento para nós o ensino, e tudo que tem sido compartilhado aqui, de fato e de verdade, é para nos ensinar, para trazer clareza acerca de um evangelho mais simples e leve que Jesus nos ensinou. Então vem junto conosco aqui, eu quero te apresentar esse casal. É um casal jovem, mas que tem autoridade no assunto. E vem conversar comigo hoje aqui com André e a Bruna. Gente, prazer receber vocês aqui. São pastores da casa, do Mevan Ibira. E esse é um tema pontual para nós, sim. A gente já falava um pouquinho sobre isso aqui, né? E nós reconhecemos o que vocês carregam e a gente sabe que vocês têm muito a compartilhar aqui conosco. Especialmente porque vocês são aqueles que trafegam, assim, vocês vão em todas, vocês acabam alcançando todas as gerações aqui, abarcando pessoas em diversos momentos, e eu acho que vocês têm muito ao que derramar aqui, ao que transbordar. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês, transbordem aqui também pra gente nessa noite, nesse dia tão especial, tá bom? Vamos juntos nessa? Bora. Obrigada pela presença de vocês, viu? A gente que agradece de estar aqui, podendo falar desse assunto. Ai, legal, delícia, delícia. Vamos embora, André? Bora. Vamos lá. Vamos. Eu já quero começar com vocês, assim, sobre uma pergunta meio diferente, assim. Imaginem se vocês... E eu volto essa pergunta para você também aí em casa, viu? Mas vou pegá-los aqui de surpresa e gostaria que todos nós pensássemos acerca disso. Imaginem se, de repente, todas as pessoas que estão em volta de vocês, todas as pessoas, todas as relações, familiares, profissional, enfim, todo mundo esquecesse de quem é o André, quem é a Bruna. Quem vocês seriam? O fato das pessoas não lembrar, não saber quem vocês são, isso mudaria a identidade de vocês? Isso afetaria a identidade de vocês? Eu acho que tem aquela frase, aquela pergunta clichê que sempre perguntam, né? Fale quem é você sem falar o que você faz. E geralmente a gente meio que trava. Tipo, quem sou eu? Mas, respondendo a pergunta, ou indo um pouco mais a fundo, quem é o André na origem no Senhor, sabe? Quem é o André no coração de Deus, lá na eternidade? Eu acho que começa a responder uma parte da nossa identidade de filho, sabe? Não é quem é o André que trabalha com TI, ou quem é o André marido da Bruna. Essa parte é mais importante, mas quem é o André no Senhor, sabe? Quem é o André para essa geração? Quem é o André que está no propósito, na direção que o Senhor está querendo apontar? Acho que é mais nesse sentido. Foi uma resposta muito boa, Dani. Meu Deus, Vou cansar. Vai, vamos lá. Mas eu acho que... Sem olhar para isso, sabe? Sem olhar para o trabalho, sem olhar para os seus resultados, sem olhar para sua imagem. Assim, quem é você? Quem você seria? Eu acho que talvez eu aproveitaria a chance para refazer a imagem com algumas pessoas, né? Acho que a gente sempre pensa, né? Nossa, se eu pudesse voltar mudar alguma coisa. Uhum. E a gente sabe, né? O que a gente passa, assim, independente das coisas erradas que a gente faz, o Senhor consegue transformar aquilo que era maldição em bênção e Ele não deixa de usar nada. Mas eu acho que, por um lado, teria esse lado, né? De olhar e falar assim, bem, acho que tá na hora de eu tentar ver realmente quem eu sou no Senhor e aí expressar essa identidade, não talvez as partes da gente que a gente não gosta. Mas eu acho que é uma pergunta muito boa. Porque eu acho que o que o André falou, a gente é muito... Quando alguém pergunta quem você é, a gente acaba automaticamente relacionando com aquilo que a gente faz, né? E é muito perigoso isso, porque se eu não fizer
mais o que eu faço. É exatamente. Eu deixo de ser quem eu sou e não é. Não é verdade isso, né? Porque Deus não formou a gente pra gente ser executor de algo, né? Pra ser amigo dele, relacionado e filho, né? E o filho de alguém não precisa fazer nada. Ontem a gente tava com o meu sobrinho, ele tava com 2 meses. Ai, que E eu delícia, tava, tá, bebezinho, eu tava com ele no colo, aí eu olhei pro André e falei assim, mas isso não faz nada, né? Não faz nada. Sim. Aí ele falou, não, é filho de alguém. E eu fiquei pensando, ele só é filho de alguém. Sim. Se a gente entender que a gente só é filho de Deus, a gente vai se preocupar menos com o que eu executo Uau. e mais com quem eu sou. Mas a realidade, nu e crua, a gente às vezes ainda se preocupa, Uau. né? Acho que a gente tem que preocupa voltar para muito, esse né? lugar mesmo, né? De eu sou filho, eu não tenho que fazer nada, né? Eu faço porque eu expresso a identidade. Sim. E não para validar a identidade. Alguma coisa, Não né? para validar alguma coisa. Uau, É meu uma Deus. pergunta bem boa. E é interessante, sim, com certeza. E assim, puxando esse gancho, né, de ter que provar alguma coisa pra alguém, assim, a gente vive numa geração hiperconectada, né? Então, assim, se a gente olhar, pegar o retrovisor e dar uma olhadinha pra trás, a gente nunca viveu uma geração tão conectada, com tanta informação como hoje. Mas também é uma geração que tem uma galera que não sabe quem é. Não sabe quem é. E simplesmente olha para um lado, tá performando assim? Eu vou aqui. Aí olha para o outro, tá performando, eu vou aqui. Meio que, podemos dizer, massa de manobra, e aí, né, eu vou com aquele que vai com... E aí, vai com todo mundo? Eu vou na onda, eu vou surfar, porque se eu não for agora... Então, e muita gente não sabe quem é de verdade. Isso é muito arriscado, né? Tanto para a vida pessoal, quanto para dentro da igreja, né, por exemplo. Com certeza. E- Acho que é um perigo, na verdade, Sim. né? Porque... E você vê até dentro dos movimentos religiosos, né? Você vê pessoas que começam uma popularidade dentro do mundo... vamos dizer, evangélico, Evangélico, né? aham. Aí faz ali. Começa a não dar certo, você vê algumas pessoas transicionando para um outro lado religioso. Opa, a pessoa que estava aqui se converteu a outra religião porque parece que não estava mais performando aqui, já não estou dando resultado, eu já não estou tendo o lucro, seja... De ser popular, engajamento. Então eu vou para outro lado, que eu acho que esse lado aqui vai dar mais certo. E vai manipulando quem tá seguindo cegamente, a pessoa vai indo junto, né? Então... E aí você vê uma tendência, falando da igreja um pouco, da pessoa que chega, começa a fazer alguma coisa para receber reconhecimento ou até para atingir, se eu fizer tal coisa, Deus vai me amar mais. Aí como se fosse um degrauzinho, sabe? Aí, passou essa temporada, eu vou fazer mais alguma coisa aqui, porque aí eu subi mais um degrau, aí eu consigo ser mais aceito pela comunidade, Deus vai me amar mais. Mas na verdade, a gente não faz para ser aceito, sabe? A gente faz porque a gente sabe que a gente é filho amado e é o que a gente consegue revelar do Pai. Uau. Então eu não faço porque se eu fizer eu vou ser mais santo ou se eu fizer eu vou... Cara, tô agradando Deus. Não, eu sei que eu sou filho amado na origem. Eu sei que Deus me chamou por uma coisa e é por isso que eu transbordo ele e acabo fazendo. Então, sabe os 5 ministérios? A galera começa a ter aquela realidade. Eu sou pastor, eu sou profeta. Como se fosse um degrauzinho. O apóstolo é o supra-sumo do negócio. Mas a verdade é quando Paulo fala que chamou uns para tal, Gálatas, né? Fala, chamou um para tal, chamou um para tal. É como se fosse algo meio lateral e não uma escadinha. Uma escadinha, E né? todo mundo esquece do final do versículo que fala para aprimorar os santos. Então, será que todo mundo vai ser os 5 ministérios e os santos? E quem que vai ser aprimorado para levar a palavra por aí, ou no seu trabalho para trazer cura? Não vai ser os 5 ministérios, vai ser os santos. Então, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do que a gente é chamado. Não é para fazer, é para estar no Senhor. A gente faz porque a gente revela quem Deus é, porque a gente é escravo de Cristo, né? Deus, ele me conquistou na cruz, ele me livrou do pecado, me tirou das trevas. Então, minha vida é dele. Não é o contrário, sabe? Eu não tô fazendo pra... Deus, agora você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Ou até na comunidade, né? Vocês estão vendo quem eu sou agora? Eu sou o pastor, me chamem de pastor, não sei o quê. É terrível, né? Já chega já dando carteirada, Exato. né? E é muito perigoso isso, porque imagina, acaba havendo essa comparação, uma certa... Porque comparação
rapidamente, se não se a pessoa não se atentar, já está virando uma competição. E não foi para isso que o Senhor nos levantou. Não foi para isso. Você é pastor? Tá, eu sou evangelista, eu sou... E aí, essa escadinha que você comentou, né? Esses níveis. E eu acho isso extremamente perigoso. Assim, justamente, e eu acho que eu queria até ouvir vocês um pouquinho a respeito disso, porque, imagina... Hoje, os nossos jovens, como é que está a cabeça deles em relação a isso, né? Porque se dentro da igreja, e aí é um alerta para todos nós enquanto igreja, né? Enquanto corpo de Cristo, porque se nós continuarmos a nos posicionar dessa maneira, como que essa galera que está vindo aí vai conseguir firmar a sua própria identidade? Porque eles vão olhar e vão falar, gente, está todo mundo se comparando, então não está muito diferente do que está lá fora. Porque lá fora é uma competição, sabe? Lá é quem conseguir mais, pisa no outro e vai embora, e subir no degrau. Aqui não, aqui a gente tem que viver o inverso, né? Aqui é o inverso, porque quem tem que estar no topo é Jesus. E nós somos meros escravos do Senhor, sabe? E o que a gente está fazendo com tudo isso? Então, é um risco muito grande, né? Porque tem uma galera nos observando. Vem aí uma geração nova em que está nos monitorando, nos observando, nos vigiando, nos imitando no bom sentido, né? Acho que vocês têm bastante coisa para falar, porque, graças a Deus, vocês já estiveram aí junto aos teens, à frente de teens, agora com jovens, mas isso também não isenta aquela participação que vocês têm na parcela dos mais velhos, dos mais experientes. Então, assim, quer queira, quer não, tem uma galera que está nos observando. O tempo inteiro, na verdade, né? A gente nem percebe, mas as pessoas estão vendo o jeito... E assim, todo mundo acaba já reconhecendo trejeitos seus, né? Então, tal coisa é característica da Bruna. Tal e tudo coisa... bem, né, Bru? Eu acho que tudo bem isso daí, né? Porque são nossas. Acho que isso uma parte da definição da identidade é coisas, peculiaridades que são minhas. Sim, então, assim, a sua característica, a sua carinha, o seu jeitinho. Se você escutar a voz da pastora Tati, você sabe que é a voz que da é pastora Tati. Você escuta a pastora Vivi falando... Você reconhece a maneira de falar, até as palavras. As palavras que o pastor Israel usa. Tem palavra que é dele. É dele. E assim, se eu falar aquela palavra, eu não vou saber nem encaixar numa frase. E eu acho que o grande perigo é quando as pessoas que estão posicionadas em posições de observação. Então, qualquer pessoa que está em uma posição de liderança, ela está sujeita a... E aí a gente tem que, quando ser colocado nesse papel, você precisa entender que você vai ser julgado e vai ser colocado no spot. Então, as pessoas vão olhar tudo que você fizer. A maneira como você... Não só... A maneira como você se comporta no altar é uma coisa. Mas, assim, as pessoas estão lendo a maneira como eu trato meu marido. É isso aí. Então, isso daqui fala mais. E quantas pessoas já não se decepcionaram, por exemplo, porque viam grandes homens e mulheres de Deus, que eram grandes homens e mulheres de Deus quando estavam em ambientes... Em plataformas, né? Em plataformas, mas, assim, no dia a dia a pessoa tratava a família muito mal. Ou tinha um estabelecimento e tratava os funcionários mal. Então, as pessoas estão olhando a gente. Então, eu acho que o primeiro ponto é, quando a gente está nessa posição, a gente precisa estar num lugar de muita sujeição e também de entender que, assim, ninguém é perfeito. Mas a palavra fala, né? Os escândalos vão acontecer, mas ai de quem o escândalo vier. Então, assim, a gente precisa estar muito consciente que é uma responsabilidade gigantesca e a gente precisa estar alerta com absolutamente tudo que a gente está fazendo. Começando com aquilo que eu me alimento espiritualmente, aquilo que eu vejo, as conversas das quais eu me envolvo e como eu vou expressar o Senhor. Acho que o grande problema é, por exemplo, Paulo, ele falava, começou a ter uma briga ali, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e não sei o quê. E Paulo falou assim, para, todo mundo, gente. Eu não quero saber quem é de quem, né? Um planta, o outro rega e o outro colhe. E às vezes a gente até vê, nossa, eu plantei tal coisa, o fulano tá colhendo. Às vezes você nunca vai ver. Você nem vai saber que você mudou a vida de alguém. Eu acho que o lugar que a gente precisa se colocar, como quem é... Qualquer pessoa que tem qualquer papel de referência ou de liderança precisa se colocar nesse lugar e pensar. Eu estou expressando o que Cristo expressaria? Eu estou cooperando para individualidade e aperfeiçoamento dos santos? Porque a multigraça de Deus, ela se manifesta assim e os dons são para isso. Né? Então, assim, a pessoa que vai fluir em palavras de conhecimento, sabedoria, muitas vezes não vai fluir em outro dom. Mas aí o outro vai fluir. Então, eu acho que talvez assim, o que a gente precisa exercitar como igreja é comunicar para quem é mais jovem, quem está começando, e na verdade para todo mundo, né? Porque não é só quem está começando.
a necessidade da gente viver na cooperação mútua, né? Assim como lá da Atos falava que nada era de ninguém, tudo era de todos, essa cooperação, entender que, tipo, o que eu tenho, não importa se é diferente do que você tem, na verdade é muito bom, porque eu contribuo com algo que você A não gente vai se completa, né? a gente se completa para manifestar a graça de Deus. É isso aí. E se colocar. E aí, e até o que a gente estava falando, né, antes de começar, o grande perigo é quando a gente acaba assumindo esse papel de influência, que é muito bom e ao mesmo tempo é muito perigoso, porque se a gente não tiver um coração talvez igual de Paulo, para falar assim, ninguém é meu, vocês são de Cristo. É isso aí. Às vezes a gente não é posicionado para falar o para. E aí você começa a ver as pessoas se engajando tanto em parecer com você, e acho que talvez esse é o grande problema, né? Às vezes nem só de quem é líder, quem tem um papel na sociedade, assim, sei lá, um influencer. Aí a pessoa tem lá um monte de seguidor, ela tá ali propagando a palavra de Deus, mas ela começa a perceber que as pessoas estão se vestindo igual ela. Querem saber onde ela comprou os móveis da casa dela. Sim. Não só por curiosidade, mas as pessoas começam a replicar o estilo de vida, a maneira, sem poder muitas vezes. Sem poder, às vezes a pessoa nem gosta daquilo, né? Nem gosta, tá fazendo nem é o porque- estilo da pessoa. E é um perigo gigantesco, porque aí a gente precisa... isso acho que entra numa parte do ego muito sutil, né? E aí você acaba falando, poxa, mas eu tô influenciando pro bem. Mas tem certeza? Você tá fazendo cópia. Então a gente tem que fazer cópia de Cristo, não cópia da gente. É isso aí. Porque a gente é cheio de falha, né? Uau. Deus me livre ter um clone meu colando nas minhas falhas. Eu não quero isso, eu quero... Na verdade, o papel, acho que de quem é líder é ser discipulador, porque é o básico. Sim. E um discipulador tem que fazer o discípulo que seja melhor que ele, né? Que seja um discípulo de Cristo, porque eu não faço um discípulo... Deus me livre fazer um discípulo da Bruna, tem que fazer um discípulo de Cristo. Sim. Então a pessoa tem que refletir mais Cristo do que eu. Para mim, aquela pessoa tem que fluir mais do que eu. E acho que o grande problema é que aí existe uma questão do ego, né? Que daí você quer replicar todo mundo igual a você, porque é um prazer se ver no espelho e se ver nas outras pessoas. Olha, ele tá se vestindo igual eu, ele tá reproduzindo exatamente o jeito que eu falo, o jeito que eu me movimento, até a maneira como eu oro. E não tem problema você influenciar. O problema é quando isso gera uma idolatria. Acho que esse é um perigo muito grande de quem tá num papel onde você tem voz e você pode alcançar as pessoas. É quando você chegar nesse momento, você vai fazer igual o Paulo e vai falar, Uau. para. Não. Assim não. Uau. Prefiro voltar a ficar recluso e não ter ninguém me copiando do que, Uau. né? E deixar Deus te esconder, talvez, nos momentos onde Deus quer te esconder e aí você fica forçando a barra de ir pra frente e aparecer porque você começa a ver que as pessoas estão te replicando. Isso vai massageando um lado do ego da gente, que tá todo mundo sujeito, né? A gente é falho, a gente... Quem não gosta de se ver na outra pessoa, gente? É alguém copiando você fala, poxa, eu tô fazendo certo. E a gente começa a ter isso como um marcador de sucesso, né? Ó, tô fazendo certo. Se Tô tem gente performando copiando. bem, né? Nas corporações, nas organizações, E aí né? vira uma coisa performática, não vira total. um discipulado cristão, Cristão. né? De você reproduzir pessoas segundo a imagem de Cristo e não a sua imagem. Então, acho que esse é uma coisa bem... Acho que o contrário também Né? pode acontecer, né? Talvez a pessoa tá nessa posição de destaque e ela quer criar meio que robôs, cópias, Iguaizinhos. mas mantê-los aqui. Não vai além de Nunca mim, não. cresce, não. Não cresçam mais do que eu, porque quem tem que aparecer sou eu. Sempre bem, mas nunca melhor. Nunca melhor. Nunca Nunca melhor que melhor. Esse é outro risco também, né? É perigosíssimo isso, na A verdade. tecnologia, cara, ela veio e para acelerar muitos processos, trazer muitas conexões. É uma ferramenta bênção do Senhor, né? Se usada com sabedoria. Sim. Mas hoje a gente vê muito, tipo, até muito cuidado com a nossa casa mesmo, né? Nossa comunidade. De criar algo só por engajar. Só por... é um meio de comunicação que você pode trazer salvação? Pode. É um meio de comunicação que você pode trazer despertamento dos santos? Com certeza. Mas o que revela se você está no lugar certo ou não é o engajamento, não é quantas pessoas, mas é o coração. A Bíblia ela fala muito sobre falsos profetas e o mais conhecido de todos é Balaão. E Balaão ele foi conhecido não por errar uma profecia, não por levar ninguém para o inferno. Muito pelo contrário. Balaão acertou todas as profecias e a palavra fala que Deus dava profecias para ele. Ele foi usado como uma mula, né? Enfim, Deus dava as profecias para ele, mas com qual coração? Com o coração corrompido, porque ele cobrava sobre isso. E a palavra é muito clara, né? Se você quer ser o maior no reino, seja o menor. Seja o menor. E eu tô lembrando aqui de uma passagem. Cara, quem era o maior nascido de mulher naquela época?
João Batista. E João Batista ficava no deserto. Ele alcançou poucas pessoas. Os teólogos vão falar que ele pregou só 6 meses até ser preso e morto. Cara, um ministério de 6 meses e foi considerado o maior no reino dos céus. Pra que eu preciso ser o maior? Entendeu? Às vezes eu preciso dar um passo um pouquinho para trás e... Deus, que não corrompa meu coração. Deus está te chamando para esse lugar tecnológico? Vai. Mas que você não perca o coração e a essência no Senhor, sabe? Eu acho que é muito isso. O Espírito está sempre procurando um para tampar a brecha. A palavra fala que às vezes ele não encontra ninguém. Às vezes ele está chamando você para começar algo. Mas se você não tiver o coração na sua identidade no Senhor, cara, acho que é melhor não começar porque pode dar ruim lá na frente, sabe? É sobre isso. E você falando de tecnologia, né? Você que é de TI especialmente. Agora, você imagina assim, gente, nunca foi tão fácil a gente observar a vida dos outros. Porque antes, gente, cá pra nós, a gente vivia, né, a nossa vida lá, pacata, sem muita tecnologia, sem muitos recursos. Se a gente tinha que estudar, a gente ia pros livros, e era só os livros, a gente ficava horas e horas na biblioteca pesquisando e tudo mais, né? A tecnologia que nós tínhamos era a televisão, né? Videocassete, DVD, enfim, tudo mais. Mas agora nunca ficou tão fácil observar o outro. Observar o outro. Mas também eu acho que ficou muito mais difícil ter clareza da verdade. Por quê? Por causa da performance, de querer se mostrar aquilo que não é, tem muita gente enganando, né? Sendo aí falsos profetas, sendo enganadores aí, e as pessoas não estão conseguindo distinguir a verdade do evangelho. E eu acho que se a gente não começar a trazer esse despertamento para a igreja, se a gente não começar a falar, oi, gente, ó, cuidado, tecnologia é muito bom, né? Tudo que está aí, redes sociais, é muito bom. Cuidado com o que você está sendo alimentado, cuidado para onde você está olhando. Eu acho... Isso faz sentido para você, André? Essa dificuldade da clareza, da verdade? Cara, isso faz muito sentido, porque a gente acabou sendo doutrinado em vídeos de 15, 20 segundos, sabe? E aí é tão rápido que a vida vai passando, que a gente nem percebe. Hoje a informação tá na ponta do celular, que você consegue ter uma informação no chat GPT, mas não consegue nem fixar os 10 mandamentos, às vezes. E é tão terrível porque a gente tá criando uma geração que, cara, que não ora mais, não sobe no monte, não jejua. Cara, quantas vezes a gente não se juntou na igreja no passado e teve aquele jejum de 3 dias só na água? Claro, a gente entende que não é para todo mundo. Sim. Mas hoje a galera não consegue nem jejuar mais. Aquela oração de 5 minutos já é enfado. Os montes estão vazios. Ou estão vazios ou estão muito cheios de gente querendo, sabe, algo para si próprio. Então, acho que a tecnologia ela é uma bênção, mas ela está acabando de doutrinar uma geração que está ansiosa, que não consegue buscar o Senhor. Lembra de Josué 9? Josué 9 fala que Josué pecou por não consultar o Senhor. Ele fez a coisa certa da forma errada. Então, ele não consultou o Senhor e acabou pecando. Então, acho que falta consultar o Senhor, sabe? Uma geração que tem algum problema na mão e você percebe que com a ansiedade... que acaba tomando decisões erradas e depois vem um monte de problema. E aí você entra num deserto não porque o Senhor te colocou, porque você acabou tomando decisões erradas. E é um ciclo atrás de ciclo, e aí você se vê lá na frente, e não só jovem, você se vê lá na frente. Cara, o que eu fiz na minha vida? Do Instagram eu sei muita coisa. Tecnologia eu sei muita coisa, mas de Deus, sabe? É sobre isso. Meu Deus. Bru, assim, a comparação ela tem nos roubado, né? A questão da identidade, do propósito, roubado a nossa paz. E a gente tá normalizando muito tudo isso. Se a gente olhar para a Bíblia, histórias muito conhecidas, como a de José, por exemplo. Ele estava ali vivendo a vida dele, o pai dele olhava para ele, filho querido, e aí os irmãos dele começaram a olhar, esse menino aí, o pai só olha para esse menino, e não sei o quê. Gente, isso aí você olha e fala, isso é uma comparação de irmão. Isso é normal, né? Isso é normal. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque até que ponto vai essa normalidade do nosso olhar? Aí, olhando para dentro de casa, sabe? Olhando para dentro das nossas relações, assim, é muito perigoso a gente começar a normalizar as coisas. Então, perceba, a comparação, ela já está deturpando tudo isso. Identidade, propósito, roubando a paz. Não é por aí? Sim, é perigoso, porque assim, eu acho que é quase impossível a gente não comparar alguma coisa, né? É normal, sim, né? A gente sempre olha assim, fulano é mais magrinho que eu.
Nossa, eu queria ser magrinha igual fulano. Eu queria ser mais alta, eu queria ser... Então, eu acho O cabelo, o corpo, aquele corpo. emprego, a profissão, a voz, o que a pessoa tá fazendo, tudo, né? Tudo, a gente compara tudo. Eu acho que o grande problema é que isso acaba gerando, né, o que a gente não gosta de nomear, né? A gente aí a gente também dá a gente usa o eufemismo, né, de é que eu me comparei. Não, Sem você foi dúvida. invejoso. Exatamente. Invejoso, e a gente precisa combater isso. E eu acho que é muito difícil, né? Uma vez, a gente estava passando por uma situação e acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já confessei. Eu virei pro André e falei, eu estou com inveja desta pessoa, porque pra mim a vida dela é muito melhor do que a minha. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, sai espírito de loucura, em nome de Jesus, porque isso é mentira do inferno. Amém, Como você tá nivelando o que é bom e o que é ruim? Só que é muito perigoso. E aí, a gente tem essa questão das redes sociais. Por que virou perigoso? Porque antes, já é errado. Porque assim, gente, se na época de José, que eles não tinham nem TV, Imagina, eles já né? se comparavam. Já se comparavam. Imagina agora que você tem no alcance da sua mão começa lá, Fotolog, foi evoluindo no Instagram, e aí hoje é mais rápido ainda, TikTok, vídeos de 15 segundos. E você vê, óbvio, ninguém vai ficar postando as dificuldades da vida. Todo mundo vai postar o que é bom. Só Então o que é você bom, vai né? postar que deu certo, aí você vai lá no LinkedIn, você vai postar que você foi promovido, que você teve uma oportunidade maravilhosa e não sei o quê. E o que acontece? O ser humano é muito contemplativo. A gente foi criado assim por Deus, né? Sim. Então, Deus colocou a gente num jardim pra gente contemplar a criação dele. Salmos fala. Para contemplá-lo, né? Pra contemplar o Senhor, né? A própria palavra diz que a gente vai contemplar o Senhor. Salmos fala, eu contemplo os teus céus, as obras das suas mãos. Então, a gente foi feito pra isso. Sim. O problema é quando eu não estou contemplando Deus, eu estou contemplando outra coisa. E aí a gente ficou tão viciado nesse negócio, e eu falo porque é uma dificuldade, a gente luta, eu falo pro André, a gente precisa usar menos, sei lá, você acorda, você já rola o seu feed. E aí entra assim, e às vezes parece que é brincadeira, mas uma vez eu escutei de uma pessoa e ela tava falando muito sério. Ela acorda, aí ela vai abrir o Instagram dela. Aí ela acordou 7 horas da manhã e ela já viu alguém que acordou às 5, acordou super fácil. A pessoa acordou fácil, Não é? 5 horas. Super fácil. Ela fez o café, ela teve um devocional de 1 hora. Ela escreveu, fez aquele journaling maravilhoso, escreveu. Ela fez um café maravilhoso. Ela foi pra academia, ela malhou, ela voltou, ela foi pro trabalho, na hora do almoço saiu pra caminhar. E aí ela fala assim, 7 horas da manhã, eu vou pegar 2 ônibus. E eu tô... Pra chegar no trabalho, eu não vou nem comer, eu vou comer um pãozinho na hora que eu chegar no trabalho, correndo enquanto eu ligo o meu computador. E eu achava que, assim, gente, ninguém deve se comparar nesse nível, porque essa pessoa, obviamente que essa pessoa só faz isso, é o trabalho dela. E uma vez eu escutei de uma pessoa, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo vendo isso, e o meu sonho é ser desse jeito. E aí a gente conversando, eu falei assim, mas você sabe que isso daqui, essa pessoa trabalha com isso, o trabalho dela é fazer você achar que a sua vida é improdutiva e que você pode fazer 1000 coisas no dia e nem é saudável. Você chega no final do dia arrebentado. Tem dia que a gente consegue fazer um monte de coisa, tem dia que você não consegue. E não tem problema. E tudo bem, né? E aí você tem um vício, né, de produtividade. E eu acho que é muito fácil a gente cair nisso, e até dentro da própria igreja, né? Sim. Da própria vida, né, eclesiástica, a gente se acostumar a estar fazendo 1000 coisas, e não é que você está servindo o Senhor, mas é que você se sente, parece que é uma dopamina espiritual. Eu faço uma recompensa, sabe aquele sistema de fazer e recompensa? Eu servi, então eu sinto paz porque eu servi. E aí o dia que eu não tenho mais nada pra fazer. Acho que todo mundo sente isso, por exemplo, quando você muda de ministério, você começa num ministério novo e você ainda não tá atuando. Você se sente meio que inútil, né? Eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, eu não tô ajudando. Eu só tô vindo. E esse é o tempo do Senhor pra você. E às vezes é só dia de eu ser filho. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso performar. Mas é muito perigoso, e a gente entra nessa questão de se comparar. E aí você vê lá todo mundo tendo filho. E você chegando nos 40, nada. Todo mundo casando. Você nos 35, nada. Não casei. Todo mundo se formando, arrumando um emprego de primeira. Poxa,
não tô conseguindo arrumar aquele emprego ainda, não comprei minha casa, todo mundo tem casa, eu pago aluguel. Essas coisas que parece que você fala assim, gente, mas cada um tem uma velocidade. Parece que é fácil, mas quando você, na vida real, Sim. isso gera uma comparação e você nem desfruta do que você tá vivendo. Você tá vivendo uma vida mó boa, Deus tá sendo tão bondoso. E a gente nem tá percebendo porque a gente tá naquela corrida de tentar alcançar um parâmetro que não existe, né? Você tá pegando a régua do outro e tá se medindo com ela e você nunca vai chegar, porque cada um tem um processo e às vezes a pessoa tá vivendo uma coisa tão boa em tal área, mas tá numa luta na outra e você nem sabe. Mas você só tá vendo o Instagram dela. E aí você tá se comparando e querendo atingir essas falsas métricas que não vão te levar em lugar nenhum, não vão te aproximar de Deus. Eu queria muito que a gente fosse assim, meu Deus, fulano jejua 3 vezes na semana, eu preciso jejuar. Não é? Pô, isso Não acontece, né? não acontece. Nossa, fulano leu 3 capítulos da Bíblia hoje. Eu quero fazer isso também. Tem uma galera indo por monte. Eu vou me unir a essa galera. Deixa eu vou ir com também, eles, vou né? também. Não pra competir, mas, cara, olha o que Deus tá fazendo na vida Vamos da pessoa. junto. Eu quero queimar junto com vocês. Vocês são tão, o que vocês estão contemplando, eu quero também. Você quer unção. Aí eu quero a visibilidade dele. Claro. Olha como ele fala bonito, parece que ele sabe muito de Deus. Mas ninguém quer o antes, né? Que é o secreto que ninguém tá vendo, né? Ninguém queria ser Davi. Né? Eu tenho o Jessé falou, eu tenho mais um filho, mas ele tá lá cuidando das ovelhas. Ninguém quer ser aquela pessoa. Mas quando ele tava na posição de rei, todo mundo queria ser Davi. Então, assim, ninguém quer o que tá escondido, todo mundo quer a visibilidade. E aí a comparação tá nisso, porque você não quer plantar as mesmas coisas, você não quer crescer junto. Você quer crescer, que fulano esteja bem, mas que não esteja melhor do que eu. E aí impede a gente até de se alegrar com as pessoas. Sim. Aí você vê uma pessoa com uma conquista na vida, a pessoa orando, vivendo com o Senhor, e você não consegue nem se alegrar. Nem celebrar, porque né? você fica assim, mas não fui. Mas ela nem é tão... Se fosse eu faria melhor. Se fosse eu, não tinha feito desse jeito. Né? E aí falta essa cooperatividade da igreja, porque a igreja não pode se mover desse jeito. A gente, como filho de Deus, não pode se mover desse jeito. Mas a gente é doutrinado a competir, né? Então, assim, quantos checks eu vou dar no meu negócio? Eu adoro essas coisas de fazer tarefa, como eu me organizo. Mas isso causa uma alegria e quando eu não tô fazendo nada? Quando eu só tô sendo, não tô fazendo, eu sou ainda a mesma pessoa? É a pergunta que você fez. Se todo mundo esquecesse quem eu sou, eu continuaria sendo quem eu sou? Então, é bem difícil, né? E tirar isso do coração implica em você restaurar uma identidade no Senhor para tirar tudo isso que está encalacrado e também tirar as coisas que estão intoxicando, né? Porque não adianta nada você cortar o sintoma sem cortar a raiz, porque a doença vai aparecer de volta. Então, o que você está colocando para dentro de você que você está comparando, assim, né? Que pensamento você está alimentando que não está vindo do Senhor? Porque se é a palavra de Deus, se você está pensando isso é uma coisa errada. Alguma coisa está te alimentando e não é a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente sempre voltar na origem, em Deus, né? Entender a nossa identidade. Porque se eu não entendo a minha identidade, aí eu entro nesse lugar. E às vezes, se eu ouço não de Deus, porque se eu estou me comparando com alguém e eu não tenho isso de Deus, eu estou ouvindo não de Deus. Se eu aceito o não de Deus de uma forma diferente, eu estou sendo idólatra de mim mesmo, às vezes. Ou se eu estou vindo no culto, cara, hoje eu não vou servir, eu não consigo adorar o Senhor da mesma forma e saber que o Senhor está recebendo da mesma maneira, cara, eu estou me auto-idolatrando, sabe? Porque o não fazer nada é tão bênção quanto estar na igreja servindo. Ou seja, se eu não entendo isso, se eu não estiver servindo, eu não vou na igreja. Por que eu vou fazer lá? E nunca é sobre fazer, sabe? A gente não faz para ser aceito, a gente faz para revelar o Senhor em tudo que a gente faz. Então acho que é mais nesse lugar. Se eu não sei quem eu sou na minha identidade, cara, vai dar ruim em muita coisa, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho mais acerca dessa restauração dessa identidade, sabe? Sob o aspecto bíblico, assim, sabe? À luz da palavra de todos nós, sabe? Jovens, adolescentes, as pessoas mais velhas, sabe? Acerca disso, porque quer queira, quer não, a gente está falando aqui de várias situações da nossa vida, do nosso ordinário, mas isso acontece, sim, com praticamente a todo dia, né? A gente tem que lidar com isso nas nossas relações. E não é fácil para quem já está com a sua identidade ali não equilibrada, não restaurada. Eu não sei se é um padrão, mas parece que Deus trabalha de uma forma que
toda a nossa frustração da nossa caminhada parece que vai criando uma autoridade, sabe? Uma unção. E dá tempo ao tempo, né? Não esquecer nunca do secreto, não esquecer nunca do tempo de aprendizado, não querer... Cara, eu vou começar a fazer, e aí algo dá errado. Cara, tem que ir no Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe? Muitos homens na Bíblia são exemplos pra gente de o que não deve ser feito. Sim. E do que deve ser feito também. Moisés, ele errou porque ele bateu na rocha, mas ele foi firme até o final, até Josué ser levantado. Ele não deixou. Josué, ele estava na tenda do encontro, olhando Moisés fazendo tudo. E mesmo assim, ele continuava na tenda do encontro. Em nenhum momento ele falou, quero ser Moisés. Não, muito pelo contrário. Eliseu, a mesma coisa. Cara, eu quero a porção dobrada. Não porque eu quero ser maior do que você, mas porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que isso é pra mim, sabe? E a gente vê muita gente errando porque acaba de esquecendo quem é o seu Criador. E quebrar essa mentalidade grega, dualismo grego, sabe? Que separa o santo do profano. E, na igreja eu sou santo, no trabalho ninguém precisa saber o que eu faço na igreja. Cara, você é filho de Deus em qualquer lugar que você for, porque o Senhor te chamou para isso, sabe? E a gente tem que quebrar essa nossa mentalidade de quem eu sou em Deus. E vai muito nisso, sabe? Vai no secreto. O Senhor fala no sussurro, o Senhor fala no fogo, o Senhor fala no vento. O Senhor fala em todas as formas, cada um na forma particular. E cada um vai ter um processo, né? Então, ouvir o não do Senhor e se alegrar no não do Senhor é um segredo espiritual. Ou você tá fazendo lá, ouve um não de uma liderança. Cara, eu tô sendo amadurecido aqui, sabe? Muita gente hoje chega na igreja, ouve um não de alguém, ou desvia ou muda de igreja. E fica nesse ciclo, sabe? Nesse ciclo. Cara, você não precisa ser ninguém. Se você é filho de Deus, você sabe o que você carrega, você tem o seu devocional, você jejua, você ora, você faz tudo certo, você é um bom homem, um cidadão do reino da terra. Cara, só se entende no Senhor quem você é, sabe? E não existe. Uau. Sabe que uma vez, aqui na igreja, em um dos discipulados de mulheres aqui com a pastora Vivi, nós estávamos estudando um livro da Joyce Meyer que se chama Seja Autêntica. E aí uma das ministrações, até a pastora Vivi, a gente estava no caixote ainda, lá em Campo Belo. E aí eu tive a oportunidade, né, de levar esse tema da comparação. E no trecho desse livro tem algo que assim, mexeu muito comigo, que eu achei isso profundo demais. Eu nunca tinha lido e observado sobre esse aspecto, sobre essa ótica. Ela diz assim, que quando você compara com alguém, você está se comparando, sabe? Minha roupa aqui com a sua, minha estampa com a sua. Quando a gente se compara, a gente está dizendo para Deus assim, deixa eu te falar, sabe isso aqui que você fez? Não é tão bom assim. Sabe? Porque assim, se você chegar ao ponto de parar e falar, mas a minha estampa, mas a dela tem mais azul do que a minha, mas eu acho que tinha que ser assim, ou eu queria assim, ou eu preferia assim. Quando a comparação vem no seu coração, você está virando para Deus e está dizendo, deixa eu te contar, sabe esse ser que você criou aqui, a sua imagem e semelhança, que você colocou um propósito para que seja vivido dessa maneira? Não é tão bom assim, não. Eu queria daquele jeito ali. Se fosse eu, faria melhor desse jeito aqui. Então, a gente está dizendo para Deus, homem e mulher, independentemente do ponto em que está sendo comparado, a gente está dizendo para ele que, cara, deixa eu te dizer uma coisa. O que você fez não é tão bom, não. Não é tão bom. Gente, isso é terrível. Eu acho que isso acaba sendo meio que um vício silencioso que vai destruindo as gerações. Porque é isso, você não fala... Que nem você comentou, né? Eu tive que confessar um pecado pro André e falei, eu tô com inveja. Pra mim é isso, é um vício silencioso. Porque as pessoas não dão nomes. A pastora Vivi também nas ministrações, aqui diversas vezes ela falou, você precisa nomear o que você tá sentindo. E isso é necessário para todos nós, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, assim, se a gente não nomeia, se a gente não enxerga, tô sentindo aqui comparação, apontou aqui uma inveja, Deus, vamos lá. Se a gente não cuidar disso, vira, assim, esse vício silencioso. E destrói as gerações, não é? Destrói. Sim, se você for pensar, né? O André falou de Josué, porque a gente tem falado muito de Josué em casa. E uma coisa, né, que a gente tava conversando imagina, Josué era o cara que tava na tenda. Sim. Mas você imagina a pressão que Josué sentiu em herdar a posição de Moisés.
Moisés, que era o cara que Deus deu uma baita carteirada em Arão e Miriam lá quando eles foram reclamar de Moisés. Ah, só Moisés é profeta. Ele falou assim, olha, vocês podem até ser profeta, mas amigo que eu falo face a face é Moisés. É Moisés. Você imagina a moral, assim, vamos pensar, né, de um jeito bem informal. A moral desse homem. Imagina que você é o sucessor dele. Uau. Eu imagino que o seja forte e corajoso, não tema angústia que Deus declara pra ele, não era só pra conquistar Canaã. Sim. Era pra Imagina. aguentar, carregar aquele povo, que não era fácil. Segura firme aí, né? Mas talvez até, conjecturando, Sim. quais eram as lutas que Josué tinha na cabeça dele? Nunca vou ser igual Moisés. Eu não vou conseguir levar esse povo. Uau. E aí eu acho que Josué deve ter entendido a medida dele, né? Porque Sim. Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué foi o Jordão, né? Pra eles atravessarem. É. Então, assim, Deus deu porções diferentes pra eles. Então, e apesar de Moisés ser o grande homem de Deus, ele não fez uma coisa que Josué fez, que foi entrar na Terra Prometida. Entrar na terra. Então, Conquistar, um né? era pior que o outro? Não. Mas eles foram chamados para coisas diferentes. Agora, você imagina se Josué tivesse herdado no coração dele, gerado no coração dele, essa inveja, uma geração sucessora que estava continuando o caminho, não ia conseguir cumprir o propósito. Não é que não ia conseguir, né? Porque o propósito de Deus ia ser cumprido, mas ele não ia ser participante Exato. do cumprimento de um propósito Uau. de Deus, porque o coração dele estava ancorado em uma amargura, em uma comparação. Uau. Deus já deixou ele ser sucessor, já é uma bênção. Por que eu vou me comparar com alguém Uau. que veio antes, né? E viver o que Deus tinha para ele. Deus teve uma história maravilhosa com Moisés, mas também teve com Josué. Sim. Então, assim, não dava para comparar. Não dá para comparar os dois, né? Quem foi maior. Os tiveram histórias diferentes. Sim. Um chegou até olhar a terra e não entrou. O outro conquistou. O outro foi fiel, no secreto, ali, na beira da tenda, sem nenhum conhecimento, sem nenhum reconhecimento. Ele esperou 40 anos aprendendo, caminhando, para em algum momento ele poder assumir uma posição que não era de Moisés. Ele estava substituindo como líder, mas ele não era Moisés, ele era outra pessoa. Outra pessoa, Então eu imagino, se ele tivesse deixado aquilo entrar no coração dele, isso ia impedir ele participar do processo do cumprimento do propósito de Deus. E acho que isso impede muitas pessoas de geração em geração participarem do processo lindo que Deus tem, porque elas geram essa amargura no coração por se comparar e não ser igual quem veio antes, ou não ser igual quem está no mesmo momento. E aí você deixa de participar de algo lindo de Deus porque você não conseguiu colocar seu coração no lugar certo. O propósito de Deus vai ser cumprido. Vai se cumprir. Né? O problema é você não participar dele, né? Quando você não vai no Senhor para entender no secreto quem é você e onde você deve se movimentar, a gente lembra da história dos discípulos que foram pregar em Samaria e os samaritanos não receberam e eles voltaram, bateram o pé e foram reclamar com Jesus. Mas a gente esquece que tempos depois, Jesus encontrou a mulher samaritana no poço. E através daquele encontro, a mulher samaritana conseguiu ganhar aquela cidade. Então, às vezes, eram para os discípulos terem ido naquele momento, naquele lugar, com aquelas roupas, com aquelas pessoas. Ou será que precisou de alguém daquele lugar para ser um meio de comunicação com aquele povo, sabe? Então, às vezes, a gente faz porque é santo. Mas não é porque é santo que é para esse tempo, para esse momento, para mim fazer, sabe? Para eu fazer, né? Às vezes precisa, cara, Deus, usa aquele outro porque é ele que vai alcançar, sabe? Usa aquele novo convertido porque é ele que tem a palavra certa. Às vezes a gente quer fazer o certo, mas no tempo errado, aí Deus fala, não é para você, cara. Só que você nem parou para orar, sabe? Às vezes. O cliente fala muito assim, nem tudo que é de Deus para você naquele tempo. Então não adianta, né? Bruno, você falou algo muito interessante de, por exemplo, Josué, né? Se ele tivesse seguido com um coração não inclinado ao que o Senhor tinha, talvez ele tivesse contaminado aquele povo de alguma maneira. Agora, trazendo isso para o nosso ordinário. Imagine uma família, um lar, onde os pais estão olhando, estão se inspirando, estão se alimentando, estão se comparando, sabe? Voltando a sua identidade para uma fonte que não é tão boa. A gente tem um risco ali dentro dessa família deles dirigirem os seus filhos sob uma outra ótica também, né?
E ali acabar tendo conflitos relacionais, né, entre a família, né? Porque às vezes, se o filho entende que não é isso que é o certo, não é isso que eu tô aprendendo. E aí, né, o pai tá ali com a visão deturpada, tá com a visão que não tá diante do Senhor, não foi consultar o Senhor, acaba direcionando como líder, né? Vamos falar assim, né? Acaba direcionando toda uma família, né, comprometendo todo um caminho, atrasando as bênçãos, enfim, né, porque o propósito vai se cumprir, mas eu digo assim, é muito arriscado essa questão, então eu acho que essa consulta ao Senhor é sempre, sempre primordial, mas eu acho que observar do que nós estamos nos alimentando, né, quem nós estamos nos comparando, porque acho que aquilo que você falou, a comparação vai existir, né, acaba que infelizmente vai existir, mas a gente tem que olhar, assim, até que ponto, né, até que ponto tudo isso não tá impactando a integridade de uma família, impactando a integridade de outras pessoas em minha volta, né? Sim. E uma coisa que é perigosa também hoje é a comparação até dentre os cônjuges, né? Porque a gente acabou sendo contaminado por uma cultura progressista que tá vestida de justiça social, igualdade e tudo mais, mas traz um feminismo enrustido. E aí você tem o quê? Aquela competição entre Total. Esposa e esposo. Eu preciso ganhar mais dinheiro para eu ser independente, eu não dependo de ninguém, eu não me submeto a ninguém, eu não me sujeito, eu não presto contas. E aí você cria um lar muito disfuncional, porque você precisa, né, do modelo de Cristo, né, da casa, o homem como sacerdote, a mulher como aquela que é a coluna, que é a auxiliadora do homem, né? Sujeita o homem não para ser espizinhada, mas para estar debaixo da mesma missão, sendo protegida, na verdade. Sim. E aí você vive numa sociedade hoje que fala, não, você não tem que ser, né, o sexo mais frágil, você não precisa ser cuidada, você pode resolver tudo sozinha. E aí você tem casais que tem competição, e a gente escuta de casais que a esposa e o esposo nem sabem quanto o outro gasta financeiramente, cada um tem... Ganha. Tem custos individuais. Você paga a luz, eu pago isso. Suas contas, tudo separado. A conta né? Então, eu já ouvi pessoas falando isso, até casais não cristãos, e assim, até entendo que eles não têm uma base né, cristã. Não tem a Bíblia, não tem o Senhor. Mas, assim, querem viver muito independente. E aí, como que você vai criar filhos dentro de um lar onde você tem uma competição acirrada entre, né? E aí os pais também ensinando os filhos, você tem que ser melhor que todo mundo, você não pode ser passado para trás por ninguém. Pais que não ensinam os filhos não a serem pessoas que vão ser enganadas por todo mundo, mas a terem prejuízo, às vezes, por um propósito maior. Sim. E a gente... Até certas frustrações, né? Se frustra. Você escutou não, é não. Fulano não quis brincar com você. Não quis. E tudo bem por isso. Tá tudo bem. Ensina. E aí você acaba desenvolvendo, né, crianças, jovens e adultos que são a prova de frustração, né? A gente vê várias brincadeiras sobre isso, mas é uma coisa muito, muito grave, porque aí você vê a pessoa que recebe um não, uma proposta de trabalho. Não, você não tem o perfil. A pessoa fica louca, né? A pessoa não consegue escutar. Então, assim, tudo começa com a base de onde os pais estão se alimentando, qual que é a cultura da casa, né? E a gente sempre fala, nossa, o dia que a gente tiver filho, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente fala algumas coisas dentro de casa e você para pra pensar, cara, não é nem de Deus isso que eu tô falando, né? E às vezes o André fala pra mim assim, não fala isso. Eu acho que não vem do Senhor isso que você tá falando. E tá certo, alguém precisa me repreender. Amém. Glória a Deus. E a gente precisa também ter o coração humilde e ensinável pra falar, nossa... Não é só porque eu tô em casa que eu posso falar qualquer coisa, porque se aquilo tá transbordando no meu coração, eu preciso entender, Deus, de qual fonte eu tô me alimentando pra sair esse tipo de coisa. Não importa se eu tô em casa ou fora de casa, eu sou uma pessoa só. É isso aí. Né? Eu sou fragmentada, né? Então, é muito perigoso o lar onde isso acontece, porque você gera filhos disfuncionais, tem o casal disfuncional, gera filho disfuncional, família disfuncional, e aí você tem uma sociedade totalmente quebrada. A sociedade, né? Grande parte dos problemas de identidade dos filhos hoje são pais que não sabem o papel de cada um, né? Às vezes os pais estão presentes, existem dentro de uma família, mas não sabem o papel, então é tudo invertido. Imagina uma criança que está criando sua identidade, quanto problema está causando na psicologia dela, no psique, no indivíduo. Sim. Então, grande parte dessa nossa geração que está aceitando tudo, eu posso ser o que eu quiser e se você falar contra, você é processado, é muito por conta, cara, o que eu tenho dentro de casa, se não uma coisa igualzinha a essa, sabe? Até dentro da igreja mesmo. Você vê uma família disfuncional,
como que é os filhos? Parece santo na frente dos pais, mas por trás a gente sabe que não é bem assim, né? André, eu queria que você trouxesse alguns exemplos pra gente que a Bíblia aponta. Eu acredito que, assim, tem N exemplos. Mas eu queria que você trouxesse alguns exemplos fazendo alusão à nossa realidade, sabe? Por exemplo, eu não sei se esse daqui pode ser algum que já venha na sua cabeça, mas a situação ali dos irmãos ali, Caim e Abel. Eu creio que a disputa ali entre eles não foi questão da oferta da grana, não, sabe? Eu acho que tinha alguma coisa a mais ali, sabe? E o que não é diferente das nossas relações hoje em dia, né? Que a gente quer sempre também tentar performar melhor. Opa, peraí, eu quero esse mérito para mim, eu quero esse prêmio para mim, né? Dentro dos trabalhos, né, das organizações, acabam acontecendo muito isso, e o que a gente falou, né? Da importância de nós termos essa vida íntegra. O que eu sou dentro de casa, eu sou dentro da igreja, eu sou no meu trabalho, eu sou em qualquer outro lugar. Então, você vai ver sempre a mesma pessoa em qualquer lugar onde estiver. Mas a gente manter, sabe, essa nossa retidão no nosso coração ao ponto de, opa, tem uma comparação, não quero. E acerca da minha identidade, eu sei quem eu sou. Então, não vou deixar que isso aqui reflita, que isso aqui impacte nas minhas relações. Ao ponto de... A gente vê que a humanidade ela se repete nos padrões, então nada é novo, né? Nem para Deus nem para o homem. Então é sempre um padrão de muitas histórias. A gente vê, por exemplo, o profeta Eli, né? Que deixou os filhos fazendo o que quiserem e tal. Então Israel foi para condenação. E trazendo para um âmbito mais pessoal, fora do âmbito ministerial, cara, quantos filhos não acabam subindo em uma posição que não é dela, deveria ser dos pais, porque os pais não sabem falar um não para a criança. Então, é aquela coisa, o filho sempre na birra natural da criança, pedindo, o pai nunca fala um não. Além de você criar um ser humano que não consegue ter frustração, inseguro, que vai chegar lá na frente totalmente sem direção de que ser humano ele é, a rebeldia, sabe? A gente vê muita gente rebelde hoje porque sempre teve tudo, nunca conseguiu receber um não. Acho que tem muitos exemplos, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente falou de Caim e Abel, né? Sim. Que acho que é o primeiro. Eles nem tinham com quem se comparar, gente. Mas tinha ali 4 pessoas no mundo, eles conseguiram fazer a comparação. 2 irmãos já foi a comparação. Mas a gente tem... E recentemente a pastora Vivi trouxe algumas pregações sobre Saul. Saul, ele já tinha sido chamado para ser rei, mas aí ele já cometeu o erro dele, né? Já ali na luta contra os amalequitas, ao invés de esperar Samuel chegar, ele ficou com medo da pressão do povo, porque Samuel falou, vou demorar 7 dias, se não me engano. Não veio. Então eu vou lá e vou sacrificar. Nem da tribo sacerdotal ele era. Ele não devia ter feito aquilo. E aí depois, quando Samuel repreendeu ele, falou assim, olha... O Senhor te rejeitou, você desobedeceu o Senhor. Ele falou assim, não, mas vem, adora comigo e me honra diante do povo. Ele estava preocupado com a reputação dele, ele não estava preocupado. E aí, quando entrou Davi na jogada, ele não conseguiu conter os ciúmes dele, perseguindo ele constantemente. E você vê o ciclo se repetindo com Absalão. Absalão, que era filho, e você vê ali, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, isso não impediu ele de errar. E talvez ali a relação com os filhos era disfuncional. Sim. Absalão assumiu um papel que não devia ter assumido ali, tentou tomar o reino, perseguiu o próprio pai. Então, por quê? Porque ele queria um lugar que não era dele, né? Ele estava querendo uma herança que não estava no tempo da herança ainda, né? E não era para ser dele. E você vê isso, e você vê também coisas opostas. Maria e Isabel, né? Eu acho que Isabel podia se comparar com Maria. Porque poxa, eu sou, né, ali uma mulher que tem um marido sacerdote, a gente serve o Senhor há tanto tempo, por que eu demorei tanto para engravidar? E Maria, uma adolescente, engravidou, está carregando o Senhor. Mas ela não fez isso. Quando ela encontrou Maria, ela falou, você é abençoada. Ela celebrou. Então, assim, você vê exemplos bíblicos, tanto de pessoas que se deixaram corromper pela comparação, quanto pessoas que reconheceram a mão de Deus e não se compararam, pelo contrário, celebraram, né, as coisas que Deus estava fazendo na vida dos outros e tiveram uma história ali incrível, né? Então, acho que a gente tem a Bíblia está recheada de exemplos do que a gente
tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, Uau. né? Então, a gente precisa compreender o que o Senhor está comunicando ali pra gente não repetir o mesmo erro. Já Sim. tá ali, por que a gente vai cometer o mesmo erro que já cometeram? Sim, sim. Né? Hoje vocês estão pastoreando, estão à frente do Ministério de Jovens. Identidade, comparação, tá ali, né? Sempre à tona. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa dificuldade dos jovens se encontrar, sabe? Quem eu sou. Porque volta e meia acontece alguma coisa e eles, sabe, assim, volta e meia a identidade, sabe, meio que balançada, meio que a comparação ali acontecendo, mas a identidade, sabe, fica titubeando ali. E aí, eu sou, é isso mesmo que Deus quer, aquilo que... Não, agora a onda da... Não, acho que é aqui que Deus quer, sabe? Sempre vem cercando a todos eles. Eu acho que, para vocês, o desafio agora além de ser novo, obviamente, né? Saíram ali da faixa etária, mas o desafio continua, né? Porque acho que mudou só ali A faixa etária. na verdade, mudou só a faixa etária para vocês, né? Continua ali ainda, né? Não, continua. Eu acho que ser jovem já é um desafio, né? Na verdade, ser humano é um desafio. É sempre desafiador. Mas acho que no começo, né, da vida jovem, ali, você pensando 18 anos, você tem uma pressão, assim, apesar de você já ser mais maduro, ainda é jovem, você não tem experiência. E eu acho que a gente é muito cobrado nesse momento, assim, de você tomar decisões que vão impactar a sua vida inteira. Então, eu acho e falo assim, como quem já sentiu. Você sente uma baita pressão de decidir com 18 anos o que você vai ser pro resto da vida. Para algumas pessoas tem muita clareza. Né? Então, assim, sei lá, pra mim, eu já sabia o que eu queria fazer, pra mim tava muito claro. Mas não é todo mundo que vai ser assim. E acho que o problema é quando você não enxerga isso como uma coisa que é ok. Não, eu não preciso decidir isso agora. Eu posso decidir depois, eu posso ter um tempo pra pensar, pra orar, pra buscar em Deus. Então, acho Na que caminhada eu decido, na caminhada. né? No começo, acho que já começa essa definição. E aí, você gera muito esse negócio, né, que o André falou. Eu preciso saber qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Será que eu sou profeta? Será que eu sou não sei o quê? E aí o pessoal vai indo nas ondas das coisas que vão acontecendo e não para fazer o básico, que é... Deixa eu consultar o Senhor. O que o Senhor quer? Então, como a gente vive numa cultura muito imediatista, e isso não é só para jovens, mas acaba impactando muito eles, né? Porque estão formando ainda, né? A gente não é tão jovem, a gente já passou mais dessa fase da juventude. Mas acho que essa pressão, né? O André mesmo, ele começou, né? Fez uma faculdade e parou. Aí começou outra faculdade e parou. Isso é normal. Só que acho que existe muita pressão e você começa muita a se sentir né? cobrado. Nossa, você não tá conseguindo decidir. O que você vai ser? Você não tem dinheiro. Você vai trabalhar com o quê? E se tem alguém na família que já tá bem, que já tá decidido, que foi fácil decidir, acaba comparando, Sabe né? aquela história do primo, né? Mas todo mundo tem um primo que passou em primeiro lugar em medicina, conseguiu um emprego com 20 anos, já ganhava 20 mil reais, já te comprou casa, não sei o quê. E aí sempre tem aquela comparação. Tem um problema muito estrutural também nas famílias, que é de fazer isso. Sim. Numa intenção, talvez, de motivar a pessoa, mas você acaba desencorajando a fazer essa comparação, né? E aí a pessoa vai colocando essa questão, né? Aí você vê a pessoa vivendo a vida dela e cada um numa velocidade. Tem gente que se forma com 25, tem gente que se forma com 30. Né? E não tem nada de errado nisso. São processos diferentes. Cada um tem uma história familiar, gente. Ninguém tem... Até dentro da mesma família, essas pessoas têm histórias diferentes, porque têm velocidades diferentes. E eu acho que o problema é a gente não conseguir entender esse tempo e dar o tempo também, e ter paciência. E acho que o grande problema é não mergulhar no Senhor. Porque todo mundo quer o resultado logo, mas o tempo de plantar no Senhor e deixa eu me dedicar a ter a disciplina básica de conhecer Jesus. Eu preciso conhecer o Senhor. A gente não fala... Não, a gente fala, né? Mas a gente não faz tanto isso. A gente quer o resultado logo, né? Então, como eu vou resolver, como eu vou mensurar, como eu vou ser produtivo e gastar o tempo conhecendo Jesus é uma coisa que ninguém tem paciência de fazer, porque é uma coisa que não dá resultado rápido. Sim. É tempo, são anos plantando isso para depois você colher a maturidade e a vida com Deus. Então, eu acho que isso acaba sendo um problema estrutural na juventude muito grande, né? E a gente, às vezes, tem até dificuldade de engajar mesmo com eles para conseguir falar isso. Como comunicar isso de um jeito claro, né? Então, a gente tem ensaiado agora fazer, rodas de conversa. Traz aí teu testemunho, o que Deus fez na sua vida? A gente fala tanto do que a gente está esperando acontecer, mas o que ele já fez?
será que eu sou grato pelo que ele já fez? E a gente ficou impressionado. A gente fez um encontro semana passada. Cada um falou ali um pouco da sua experiência com Deus, falando um pouco da questão de ser testemunha do Senhor. Legal. Voltando em Atos, porque a gente falou muito da questão missional. E cada um falou ali, e tipo, tinha gente que... A gente, sabe quando a gente sempre brinca com a pessoa, e a pessoa parou pra falar e ficou todo mundo assim. Você fala, tipo... Nossa, você fala e fala sério, e fala de Deus. Uau. Então, assim, tentar abrir esse leque de... Vamos construir juntos no Senhor quem a gente é, né? Cada um vai ser de um jeito e sem comparar, mas crescer juntos no Senhor, e um vai ser profeta, um vai ser apóstolo, outro vai ser mestre, outro evangelista, um vai ser santos, vai ser Sim, o os santos santos, para né? edificação, um vai tocar pessoas, outro não. Ele vai trabalhar contabilidade e, cara, ele vai ser a maior tudo bem. bênção do mundo, entendeu? Vai espalhar o reino. Então, acho que esse sentimento da comparação constante é muito difícil, né? Na juventude, isso fica muito aflorado, porque você está Muito, tentando definir sua vida. O que eu vou fazer? Com quem que eu vou casar? A parte emocional, você fica ali, tá todo mundo namorando, eu tô solteiro, tá todo mundo arrumando emprego, eu tô desempregado. E ficam todas essas pressões. Mas se a gente voltar pro lugar do Senhor, é um lugar de segurança. Onde eu vou, beleza, deixa eu buscar no Senhor aqui, como que eu vou fazer? O que ele vai me direcionar? E é um lugar que a gente caminho sempre é tem sempre que... esse, né? sempre Voltar ao tem que Senhor. estar, né? Sempre tem que estar no Senhor. Porque hoje a gente tá bem, tá no Senhor, tudo tá bem. E quando vier o dia mal? Quando vier um desemprego, quando vier alguma coisa que não estava programado, se eu não estiver no Senhor, eu não vou ter confiança e fé no que Ele tem, no quem Ele é. Porque o Senhor supre todas as coisas. Então, se o dia mal vier, eu não estiver no Senhor, meio que talvez eu caia, sabe? Talvez eu não coloque o Senhor no lugar que Ele tem. E às vezes Ele mesmo fez que isso acontecesse para eu tirar a idolatria de mim mesmo, sabe? Uau! Porque às vezes, cara, tudo é voltar no Senhor, voltar na origem. Quem o Senhor é, quem eu sou. Porque quando vem o dia mal, eu entendo, cara, Ele vai ser bom. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, sabe? Amém. E aí, acho que, cara, vamos voltar pro Senhor. Vamos voltar, vamos ver quem Ele é. Porque muita gente não sabe nem quem Ele é. Sabe? Quem é o Senhor? Ah, conhece Jesus pelo que a Bíblia conta dos milagres. Não, mas quem é o Senhor? O Senhor não é os milagres. Os milagres faz parte de quem é Deus, mas quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor na sua vida, sabe? Quando você tem uma revelação de Deus, cara, você percebe quão pequeno nós somos, e parece que todo problema à nossa volta é tão menor do que quem Ele é. A gente tá num culto, às vezes, aqui, e a presença vem, e parece que, cara, ninguém mais tem problema, porque Jesus apareceu. E é sobre isso, sabe? A gente tem que colocar Jesus no lugar que Ele é, em tudo na nossa vida. Cara, se estourar uma guerra, uma terceira guerra mundial agora, e todo mundo perder tudo, todo mundo morar na rua, quem vai sobrar? Quem são os filhos? Se o governo mandar fechar todas as igrejas, cara, eu vou parar de adorar o Senhor porque mandou fechar todas as igrejas? Você entende que quando a gente não tem o Senhor no lugar devido dele, dá ruim? Pode não dar dando ruim agora, mas vai dar ruim. Uau, uau. André, então assim, parece que as pessoas estão acabando vivendo aquilo que o Senhor não pediu para viver. O foco delas estão em outro lugar. Estão querendo, né, performar, engajar, fazer aquilo que o Senhor não pediu para fazer. E consultá-lo é sempre o caminho. Essa volta à origem é sempre o nosso caminho, independentemente de qual fase da vida, qual estágio da vida a gente está. Então, eu acho que é muito por aí, né? Tem uma galera vivendo algo que Deus não pediu para viver. Isso é muito perigoso, não é? Muito perigoso. E estar nesse lugar é perigoso tanto para nós, enquanto membros, mas eu vejo também que, enquanto pastores, que estão líderes, né? Vamos colocar assim, pessoas que estão numa plataforma e que tem uma galera que ele influencia, que ele segue, que ele discipula, que ele... Porque... Acho que a gente até falava um pouquinho antes, né? Assim, eu fico com receio disso, assim, sabe? Eu falo, Deus, e aí? Porque, assim, sabe? Parece que tá todo mundo muito perdido acerca da identidade. Tá todo mundo muito confuso acerca da identidade. Olhando uma vida que não é real nas redes sociais. O problema, então, são as redes sociais? O problema é onde você está olhando, para quem você está olhando, a quem você está consultando, a quem você está tomando decisões olhando para o lugar errado. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Você tem que estar olhando para ele e ouvindo dele esse direcionamento. Agora imagina, vai chegar um tempo em que vai ter uma leva de uma galera muito doente. E quem cuida de todo mundo? Quem cuida dessa galera que vai estar aí?
quem estiver maduro nesse lugar é o que vai conseguir cuidar dessa galera, né? Eu acho que a gente precisa voltar com aquela oração. Cara, a gente precisa de uma intervenção divina, sabe? Uau. Cara, Deus, a gente tá precisando porque a gente tá vendo o caos. Sabe o caos de Joel 2? Joel 2 só pôde acontecer por causa do caos. Os avivamentos, muitos deles que aconteceram na história, só aconteceram porque uma geração acordou e falou, cara, não quero mais isso, vamos buscar o Senhor. É como Eliseu, que tava uma seca tremenda. Deus falou, eu vou trazer chuva. O que Eliseu foi fazer? Eliseu. O que Eliseu foi fazer? Ele foi orar. Ele não simplesmente saiu do lugar de oração dele e foi avisar o povo que ia chover. Não, ele foi no lugar de oração até que chovesse. Noé construiu a arca. Demorou lá 100 anos para construir a arca. Ele colocou todos os animais dentro. Depois que ele fechou a porta, ainda demorou 7 dias. Cara, a galera não consegue esperar 10 minutos. Imagina 7 dias para chover. Então, a gente tá precisando do Senhor de novo, sabe? Porque a gente tá vendo a agenda... Entrando em outro assunto aqui, mas a agenda do anticristo voltando, entrando com força, 2030 tá aí, e não vamos entrar nesse assunto. É uma assunto de outro podcast, amigo. Mas, cara, e a igreja? Tá decidindo quem é melhor ou quem é pior, ou quem tem o melhor emprego, quem é o melhor engajado, qual que é o curso da vez, sabe? Acho que a gente tá precisando mais ser aquela igreja santa dos últimos dias do que... E tá chegando os últimos dias. Uau. E como que a gente faz tudo isso? Assim, obviamente, a gente se posiciona, ocupa esse lugar. Mas a gente não precisa esperar o outro. Eu acho que se essa geração olhar, tiver essa firmeza, essa convicção, se a gente começar, eu acho que... sabe, a gente acender aqui, ficar aqui com a nossa lamparina acesa, a gente acende daqui, você acende daí, e a gente vai unindo forças para que venha esse chamamento, para que venha esse tempo, para que venha esse avivamento. Acho que a gente precisa sair dessa inércia, a gente precisa sair deste lugar, tirar os nossos olhos dessa comparação, para que de fato haja esse avivamento, para que de fato haja essa ruptura, né, de sair desse universo de comparação, dessa crise de identidade, de quem é culpado é a rede, não, quem é culpado sou eu, não, quem é culpado é o outro que fica ali, meu Deus, isso é vida, isso é ilusão, isso é real, é ilusão, sabe, sair de tudo isso e a gente se posicionar enquanto filhos maduros, enquanto filhos que conhecem a sua real identidade. E esses dias eu estava ouvindo uma jovem comentando que eu vi uma situação dentro da minha casa e eu acho que meu pai tinha que se posicionar dessa maneira, eu acho que minha mãe tinha que se posicionar dessa maneira, mas... e aí eu acho que eles estão errados por conta dessa questão. Eu falei, mas e você? Você entrou no seu quarto, você fechou sua porta, você foi interceder por eles? Você orou por eles? Você orou por eles? Porque eu acho que o que a gente precisa é isso, sabe? É se posicionar. Eu tô vendo tudo acontecendo, tá o caos ali. E talvez é isso. Talvez é Deus promovendo o caos para que haja, né, esse novo tempo. Mas e aí? O que nós estamos fazendo? O que a igreja tem feito? Eu acho que a igreja precisa se posicionar, se reposicionar, na verdade, né? Acho que esse é o tempo. Eu acho que tudo é gerado no espírito, né? Se não é gerado no espírito, aí tem alguma coisa errada. Então, acho que primeiro a igreja precisa se fechar um pouco, sabe? Sair um pouco da evidência, tá muito evidente. E voltar no espírito, tá? E ser igual Jeremias. Cara, o meu espírito busca o meu espírito não busca uma multidão para fazer. Meu espírito busca bastou João Batista para anunciar Cristo, sabe? Meu espírito busca bastou Neemias para reconstruir o muro. Então, cara, que começa a partir de mim, de você, de nós, sabe? E aí o espírito vai ativando em vai ativando em outro ali, mas tem que ser na oração. Acho que não tem outro além de se posicionar e se posturar na brecha. Sim. Essa parte intercessória é muito importante, porque antigamente a mulheres do coque, e meio que parece que se perdeu isso, né? Parece que a igreja não dá mais valor para intercessão. Então acho que precisa voltar um pouco também. Cara, o Espírito Santo, o que você quer que eu interceda hoje? Porque a intercessão pelo meu bem, pelo que eu quero, às vezes não é o que Deus quer. Espírito, o que você quer? Estar numa mesa e buscar do Espírito profeticamente. Espírito Santo, fala no meu ouvido, o que você quer que a gente ore? A gente às vezes nem pergunta, né? Às vezes falta uma pergunta com o Espírito Santo. A gente é íntimo um do outro, né? Ele é meu amigo, o Espírito Santo, o que você quer que eu ore? Falta uma pergunta.
gente já começa orando, já começa fazendo, sabe? Então acho que falta buscar no Espírito essa intervenção divina. Eu concordo. Uau. Orar, interceder. É trazer o outro para orar. Às vezes a gente, para chamar alguém para comer, é rapidinho. É rapidinho. É gostoso. Não tem que separar as coisas. Sim. Vai chamar assim, ô fulano, tu sabe o que você tá sentindo? Sabe quando você tá sentindo a igreja meio fria? Vamos orar, eu e você, aqui pro Senhor. Né? Começar a movimentar as coisas. Só que aí a nossa resposta, ao invés de ser a oração, é a murmuração. Ao invés de falar... O grupo de louvor tá em pecado. E ó, esse grupo aí, nossa, não tá legal esse negócio. Ao invés de você orar, será que tá acontecendo alguma coisa? Vamos orar? Por isso? Ou a fofoca gospel, né? Olha, eu fiquei sabendo um negócio que eu vou te falar pra você orar. Só a título de oração. Então, falta muito essa postura de oração, devoção. E para mim, às vezes, a gente não tem palavra, ora a Bíblia. Ora a Bíblia. Esses dias a gente teve um tempo com o Music. E a pastora Tati leu um texto de Jeremias, que quando a gente leu o ano passado, que a gente tava fazendo a leitura da Bíblia, a gente chegou e falei, que texto maravilhoso. Eu não lembro se era Jeremias 29 agora, mas é um texto em que Jeremias, ele começa o texto falando: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, mas porque eu vejo que os ímpios prosperam? Porque, então, ele começa bem, mas na verdade ele queria revelar o coração dele, assim, que ele não estava satisfeito, que os ímpios estavam prosperando, e por que ele não prosperava? Por que Israel estava naquela situação? E Deus fala para ele: Jeremias, se você não consegue correr com os homens, como você vai correr com os cavalos? Se você não aguenta o que tá leve agora, como que você vai aguentar o que tá pesado depois? Então, assim, eles colocou no lugar de comparação. Por que pro outro dá certo, para mim não? Cara, se você não consegue aguentar as diferenças das medidas que Deus dá, como eu vou aguentar viver o que Deus tem para mim? Porque às vezes vai ser difícil, né? E às vezes o Senhor vai vir com uma porção de lutas, às vezes, sobre nós, que bom, vai ser difícil. E se eu ficar me comparando, não vou conseguir fazer nada. Mas se a igreja se une em oração, se a gente se coloca nesse lugar para tentar restaurar a identidade, né? Quem a gente é, como que a gente pode se unir como igreja, isso resolveria tantas outras coisas que às vezes a gente está tentando resolver na força do braço. E é mais simples. É mais bíblico. Né? É uma mentalidade. Né? A oração como primeiro recurso, não como último recurso. Depois que tudo que eu fiz já deu errado, agora eu oro para Deus abençoar o caos. Não, eu oro antes, Senhor, como que eu faço? E não esquecer que o caos não é... a gente chama a igreja com medo, então o Senhor venha sobre o caos. Não, a gente tem que avançar sobre o caos e trazer a realidade dos céus na terra, sabe? A gente às vezes olha o caos do mundo ou da nossa própria vida e fala, e chora e se retrai e vai pra caverna, mas não, você tem que ir no meio do caos e saber quem você é em Deus e falar que não, sabe? Falta muito quebrar a mentalidade. Posicionamento, né? Uau. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito de seguir essa vida, e aí eu queria já trazer aqui, pedindo já para vocês já trazerem conselhos, para a gente já ir caminhando aqui já. Mas eu queria que vocês trouxessem algumas palavras para essas pessoas que acabam querendo correr uma corrida. A gente segue a nossa jornada e a gente está numa caminhada, numa jornada de fé. E o fato de a gente se olhar, a comparação, logo vem a competição e a gente já quer correr, né? Um melhor do que o outro, né? E a gente entender que a corrida que eu tenho que correr é a que o Senhor tem preparado para mim. Consultando, ouvindo, orando, tendo a minha devoção, né? Tendo a minha fonte revelada através do Espírito Santo para aquilo que Ele tem para aquele tempo, eu vou correr a corrida, eu estarei no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Mas trazer um alerta mesmo para aqueles que estão hoje dentro ou fora da igreja, mas tentando correr uma corrida que não é sua. Tentando seguir uma carreira que Deus não chamou para fazer. A carreira não necessariamente é uma carreira profissional, né? Mas uma jornada de fé. Tentando seguir um caminho que Deus não chamou. Não é para isso que eu te chamei. Olha para cá, eu estou te chamando. E você simplesmente não está se atentando. Eu estou sussurrando e você não está ouvindo. Tem muitas vozes falando e você não está percebendo. Então, para aquelas pessoas que têm uma vida no Espírito, que têm uma vida com Deus, e talvez aquela que não tem uma vida com Deus, mas que, ouvindo vocês falarem, faz todo sentido por aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu não tenho uma vida cristã ativa, mas o que vocês estão falando faz todo sentido para mim.
Eu tenho me comparado. O meu coração não está no lugar de gratidão. Eu não tenho conseguido sequer agradecer a Deus pelos pequenos milagres que Ele tem feito para mim. Acho que a falta de gratidão coloca o coração nesse lugar. E aí é o risco muito grande. Então, da gente trocar a lente, sabe? Mudar o foco. Então, eu queria que vocês trouxessem já algumas palavras direcionadas para esse tempo, para essas pessoas. Começo eu? Acho que, antes de falar no geral, acho que a galera da igreja é um pouco mais fácil. Não deixa de ser um pecado, né? Então, cara, faça igual o Thiago orienta. Procura alguém e confesse. Confessa os pecados, sabe? Acho que é o primeiro sinal de maturidade, de que você precisa de ajuda. E que você não é autossuficiente, sabe? Vai pro seu irmão, confessa. E aí, indo para um lado um pouco mais prático também, acho que fazer um caderno, né? Uma lista de primeiras coisas boas que você está vivendo, porque às vezes a pessoa nem consegue enxergar o que é de lado bom que a pessoa vive. Então, você conseguir mudar a mentalidade do que é bom, simplesmente lendo que de bom está acontecendo, porque não é possível que nada de bom esteja acontecendo, né? Você já começa a ter uma nova mentalidade e começa a declarar do que você está vivendo de bom, lendo mesmo. Senhor, obrigado por isso, obrigado por estar vivo, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha família. E aí você também pode anotar o lado ruim e começa a colocar as coisas ruins no devido lugar, né? Uau. Não no lugar que ele deveria, porque a murmuração é justamente isso. Pegar o que é ruim e colocar num lugar que nem deveria existir. Uau. Acho que a gente se conhecer é um passo muito importante nesse sentido da identidade, porque às vezes a gente quer... a pastora Vivi fala muito isso, né? Sobre reconhecer sua medida. Às vezes a gente quer posições e assim, pra mim no reino não existe posição nenhuma, né? Mas as pessoas enxergam posições. Sim. Posições ou lugares, ou, assim, pensando dentro da vida, né, da igreja. E às vezes Deus não te chamou para aquilo. Às vezes você vê a pessoa frustrada, assim, ela tá no grupo de louvor, mas assim, ela não tem nenhuma habilidade vocal. E aí ela esquece, aí ela acha que só porque é pro Senhor eu posso fazer de qualquer jeito, mas quando o Senhor comissionou Bezalel, o Senhor menciona que Bezalel, ele foi inspirado pelo Senhor para artes. Sim. Então, existe uma inspiração. Sim. Óbvio que existem habilidades que você modela, mas tem coisa que não é para ser pra gente. Tem coisa que eu sei que não é pra mim, gente. Pra mim, eu não danço. Eu vou fazer o quê na dança? Né? Eu posso dançar na minha casa, se eu quiser pro Senhor, mas eu não preciso fazer isso em público, porque vai ser uma tragédia. Então, se conhecer, saber os seus limites. Sim. Entender qual que é a sua medida. Senhor, é isso que eu sei fazer. O Senhor tá me chamando para alguma coisa? Dentro disso daqui, tem alguma coisa que eu possa aperfeiçoar para fazer? Consultar o Senhor sobre o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Normalmente é alguma coisa que queima no nosso coração. Missões. Nações. Eu não quero nem estudar inglês. Aí você faz a sua parte. Eu não quero nem estudar a língua. Se ajuda, né, também. Vamos se preparar, né? Porque o Senhor, ele pode descer com língua de fogo, mas normalmente você precisa fazer uma aula de inglês, uma aula de Duda. Então, se ajuda, né? Não fica parado. Eu acho que as pessoas confundem muito preparação com estagnação. Então, a pessoa acha que ela é uma múmia e Deus vai fazer igual a Matrix, você coloca aqui, você faz um negócio, a pessoa, ela acorda sabendo fazer tudo. E aí, o Senhor, ele tá te preparando, né, no tempo para você viver. Então, acho que a primeira coisa é reconhece os seus limites, quais são as suas características, o que o Senhor colocou na sua mão que você pode fazer. Buscar no Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Buscar alguém para você também se aconselhar. Para você confessar. Às vezes, tudo que a gente precisa é falar para alguém assim, tô ansioso porque tal coisa tá acontecendo e eu acho que não é assim. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é alguém falar assim, você tá sendo doido? Para com isso não é de Deus. E quando a gente verbaliza também, né? Uma coisa que o Senhor fez eu praticar era quando alguma coisa... Né, assim, eu quando adolescente até jovem, adulta, tinha uma dificuldade muito grande relacional, então eu sempre me sentia esquecida, excluída. Quando eu falava em voz alta o que eu estava sentindo e a situação era tão absurdo que eu estava pensando, que eu falava, Deus, me perdoa, porque olha, falando isso na minha cabeça era um negócio tão gigante, quando eu verbalizava ou falava para alguém, a pessoa falava, mas minha irmã... Isso daí é um absurdo. Então, às vezes, essa parte de Tiago, confessar, não só pecado, mas assim,
A gente confessa a tentação para não ter que confessar o pecado depois, né? Isso aí. Então a gente confessa antes, fala assim, ó, fulano, achar alguém de confiança pra fazer isso, né? Porque você não pode achar alguém que... Não vai pra rede social, não vai procurar, né? Fontes alguém erradas. que simplesmente vai desonrar a sua confiança falando pras pessoas aquilo. Então, assim... Expondo, né? Expondo a pessoa. Então, assim, procurar algo do tipo, alguém de confiança pra você falar e pra pessoa te dar uma direção no Senhor. Sim. Ó, é isso daqui, ó, isso daqui. E se preparar. O Senhor te chamou para ser pastor? Meu filho, vai estudar a Bíblia. Vai E aceitar o Senhor. confronto, né? Porque muitas Aceita o das vezes, confronto. quem vai estar ali discipulando, orientando, aconselhando, Exato. vai haver um confronto, até para que haja transformação, né? Vai, ó, você vai falar. Por isso que você tem que ser aberto para falar pra pessoa e aceitar quando a pessoa falar, ó, isso aí que você tá falando não é bíblico, não. O que você estava pensando quando você fez tal coisa. Né? Então, é se colocar nesse lugar de aprender e não se comparar, não fica se medindo com o progresso dos outros, não. E é legal quando você se conhece, você sabe o que te deixa pra baixo. Cara, se é um filme, para de assistir. Se é alguém, uma pessoa, um amigo, talvez seja na hora de você rever seus amigos. Se é a rede social, desinstala esse seu celular. Você vai ficar entrando nesse lugar pra quê? Sabe, às vezes é uma música, se a pessoa, enfim, ouve qualquer tipo de música, para de ouvir, porque, cara, se isso te deixa pra baixo, não te deixa, não te dá nenhum benefício. Às vezes é um lugar, um ambiente. O ambiente, Não né? vai morrer, é essencial pra vida. O que é essencial pra vida? É comida, oxigênio e Deus. Não nessa ordem, né? Deus Sim. em primeiro lugar, o resto. O resto é substituível. E nem sempre é pecado, às vezes é pra você nesse momento. Nem tudo que é de Deus é de Deus pra mim. você, Então, às vezes tem ambientes que não vão causar nada em mim. Às vezes você é solteiro, vê um filme de romance, cara, te deixa pra baixo, para de ver, entendeu? Vai ficar alimentando o quê? Vai ficar alimentando isso e comparando, falando, minha vida não é igual de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. Eu passei 1 ano sem assistir filme romântico. E não era filme que era errado, não, romance. Porque era uma época da minha juventude que eu tava solteira e eu não tava bem. E eu falei, Deus, eu não vou ficar fazendo isso não, porque todas as minhas amigas tinham casado, estavam tendo filhos, e eu não tinha nem namorado, tinha acabado o noivado, tava super quebrada. Eu parei. Era você pecado? se Não era conhecer, pecado. né? Eu me Uau. conhecia, eu sabia. Eu assistia e eu ficava com aquele negócio. Nossa, Deprê. quando vai ser minha vez? Ai, a minha vez nunca chega, o Senhor não me escuta, eu devo estar em pecado e não sei o quê. Então, pra mim, 1 ano, fiquei sem. Depois voltei, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Assim, Uau. conhece o seu limite, sua Agora medida. eu sou obrigado a assistir, né? Obrigada a assistir, porque agora tudo bem. André, e assim, e quem não é cristão, sabe, assim, tá nos assistindo agora, porque graças a Deus o Hangout, né, em nome de Jesus tem esse alcance e as pessoas vão compartilhar os links e isso vai chegar, a gente não tem dimensão aonde isso vai chegar. E falar de identidade e falar sobre comparação é algo que vai afetar o nosso ordinário. E talvez tenha alguém aqui agora que está assistindo ou vai assistir depois essa live e, nossa, cair aqui, esse podcast, eu tô ouvindo sobre isso. Cara, eu queria muito viver isso, eu queria muito tentar entender, conhecer, chegar mais pra perto. Eu acho que o conselho de quem não é cristão são basicamente os mesmos, né? Mas, cara, olha pra dentro de si, não olha pro externo, sabe? Não olha pro que tá ao seu redor. Começa a olhar pra dentro de você e ver o que há de bom lá. E ver o que não há de bom também, o que precisa ser melhorado. Vai, evolui. Porque às vezes a pessoa fica eternamente num ciclo de depressão, não depressão, mas de tristeza, que não consegue avançar. A pessoa não trabalha, a pessoa não estuda, a pessoa não aprende uma língua, a pessoa só vive. Então, faz algo novo, sabe? Sai da mesmice, vai... os médicos falam que quando você abre a sua mente... Einstein falava isso. Quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela se expande. Então, vai aprender alguma coisa nova. Vai aprender uma língua, vai conhecer cafeterias, cara, vai tomar café. Café nunca dá errado, você entendeu? Acho que é mais ou menos isso. E sair do meio que você vive, porque se isso tá te oprimindo, às vezes você que tá com um olhar, com uma vista no lugar errado. A metanoia, sabe? E sempre buscar o Senhor, né? Você nem precisa, assim, os atributos invisíveis de Deus, eles se manifestam em tudo que o Senhor faz, né? Sim. Então, mesmo, né, acho que Romanos fala, mesmo as pessoas que não conhecem o Senhor, né? existe uma essência ali que indica algumas coisas. Então, você percebe quando um ambiente não é pra você. Não é. Né? Então, sai dali.
né? Corta vínculo com aquilo que não tá te fazendo bem e não se meça com as conquistas nem com os fracassos das outras pessoas. E acho que tem também uma questão familiar. Você não é o erro dos seus pais. Você não é o que seus pais fizeram. Você é filho deles, né? Você você herda coisas deles, mas você não é os seus pais. Eu acho que isso às vezes carrega, né? As pessoas ficam tão preocupadas em satisfazer as conquistas daqueles que não conquistaram algumas coisas, que ela passa a vida tentando ser alguém que ela nem queria ser, mas para satisfazer, né, frustrada, a frustração de alguém que veio antes. Então, não se prender na frustração passada, mas tentar construir seu próprio caminho. E se você olhar bem para dentro de você, você vai perceber que tá faltando uma coisa ali, que é o Senhor. E aí, quando você encontrar o Senhor, parece que as coisas vão começar a encaixar. Tudo toma um lugar, né? Uau. Recentemente, os nossos pastores falaram, acho que foi a pastora Vivi que ministrou algo falando sobre a questão do ambiente, né? Que a gente tem que chegar, a gente tem que mudar aquele ambiente, né? Irradiar. Senão o ambiente vai nos engolir ali, vai nos modificar. De alguma maneira, vai nos modificar, né? Uau, gente, que delícia. Ai, como é bom passar tempo com vocês, ouvindo vocês. E, de verdade, a gente tem a agradecer o coração de vocês disponível. Esse é um tema que acabou abrindo aí para novos temas. Daqui a pouco a gente, né, quem sabe, no próximo encontro, no próximo hangout, a gente está aqui falando sobre isso. Apressando aí a vinda de Jesus, a gente olhando para isso. Mas como é prazeroso ouvir vocês, assim, a gente reconhece muito a autoridade que vocês carregam, né? Tudo aquilo que o Senhor já entregou, já confiou aí nas mãos de vocês. E obrigada mesmo por sempre compartilhar com muita leveza, com muito amor, com muita verdade aqui pra gente na mesa, viu? Obrigada. Deus abençoe você grandemente. Ai, que delícia. E é isso. Eu quero te dizer que você tem que ser uma cópia de Jesus, né? Se nós falamos sobre isso aqui, se nós tivermos que nos compararmos, que copiar alguém, que a sua cópia seja espelhar Jesus Cristo. Ele viveu uma vida plena, leve e uma vida que é possível viver. Então, não se compare. Não se compare, porque quando você se compara, você está dizendo para ele, para o autor da criação, que o que ele fez não foi tão bom assim. E o que ele fez, você, é extraordinário. Então encontre esse lugar em Deus e viva uma vida plena que o Senhor preparou para você. Que assim seja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os seus caminhos. E não deixe de se inscrever neste canal e curtir e também compartilhar essa live aqui com todos os seus contatos. Faça com que o Senhor te use para abençoar e alcançar mais e mais corações, para que vidas possam ser transformadas através de um clique seu. Que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.